E aí, galera, beleza? Aqui é Gustavo Ferreira, junto com meu amigo Juliano Tagliati, do canal JG Comics. E aí, meu amigo, como é que você tá? Beleza, Gustavo. Agora estamos voltando aí a todo vapor, né? Isso. Estamos agora em 2023. Estamos lançando o vídeo aí que a gente gravou em 2020, né, cara? É muito legal isso, né? E assim, as coisas vão mudando. Mas antes da gente falar mais alguma coisa, vem vinheta. Show! Vamos lá então, galera. É o seguinte, eu falei aí para vocês que a gente tá saindo os vídeos mais antigos, é legal, a gente está dando um gás aí no canal de novo, aproveitando janeiro, e vamos tentar nos organizar, né, Gustavo? Para a gente soltar bem mais vídeos esse ano de 2023. Vai ser um ano bem melhor do que os outros que nós passamos aí, até porque os anos pandêmicos foram complicados demais. A gente vai fazer um vídeo aqui dando uma ideia de reboot para DC, né? Já que o James Gunn falou no reboot, que é essa renovação, se vai ser uma renovação total, parcial, que é reboot total, reboot parcial ou não, o que a gente acha, a gente vai dar a nossa ideia. Tem alguns canais que estão fazendo vídeo a respeito desse, não é um canal ou dois, vários canais que falam e que gostam muito da DC, que estão dando algumas sugestões, e nós, como somos amantes também do DC, da Marvel, mas eu não sei o Gustavo, eu gosto dos dois, mas eu ainda prefiro mais a DC, a gente vai na nossa ideia aqui também. Isso. Lembrando que são as nossas opiniões. Exato. Porque é engraçado, né? O pessoal comenta assim, é um absurdo você não colocar fulano ou beltrano na... Caramba, bicho, tua opinião é essa, pô, a minha é outra. É simples. Tudo bem, tá certo. Aí deixa a opinião de vocês aí, vocês têm todo direito de discordar da gente. Discordar é legal, mas falar que a gente está errado dentro da nossa opinião do que a gente gostaria de ver é uma outra coisa diferente, né? Porque vamos supor, o Gustavo dá uma opinião ali. Eu penso que deveria ser assim, assim, assado. Aí eu, não, Gustavo, tu não pode falar um negócio dele. Pô, eu não tenho esse direito. Então estaria errado se eu fizesse isso. O James Gunn falou, e agora em janeiro ele vai começar a soltar o que vai acontecer na DC, como vai ser isso. O pessoal ainda está na dúvida, vai ser um reboot total, parcial, como eu falei com vocês. E, cara, eu não sou a favor de um reboot total. Por exemplo, por que eu vou mexer nas posições que estão dando certo? Eu não tiraria a Gal Gadot de ser Mulher Maravilha. Eu sei que se eles vão escolher, vamos supor, faz um reboot total, eu sei que eles vão fazer e vai ficar muito legal. Eu sei que eu provavelmente vou gostar da maioria dos atores, como gostei desse aí. O único ator que eu não gosto é o único ator que eles falam que vai continuar, que é o Ezra Miller. Caraca, e esse pode sair fora, gente, por tudo que ele já fez, que ele aprontou e apronta. Tem um tempo que ele não faz isso, 2, 3 meses, para. Então, assim, que isso, cara, passa pano demais. Então, assim, o Jason Momoa, o Jason Momoa seria maravilhoso como Lobo. Eu também acho. Pô, mas ele já é o Aquaman, cara. Arrume outro Lobo, arrume alguém para fazer o Lobo. O Lobo tem que estar? Tem. Mas arrume outro. Sabe? Então, assim, o Ben Affleck não iria ficar mesmo. Ok, eu já vou lidar com isso. O Henry Cavill, eles já falaram que não vai ficar. E como teve aquela confusão toda, eu gostaria que ele ficasse, tá? Eu sou a favor que ele fique. Mas eu sei que vai vir o outro Superman, ele vai ser ótimo. Para mim, o Henry Cavill é o melhor Superman, tá? Melhor de todos. Então, não ficar citando os outros nomes, são maravilhosos. Para mim, o Henry Cavill é o melhor Superman. Ele é um cara que gosta. Mas, felizmente, eu ficaria com ele ali como Superman, mas não vou ficar. O Flash trocaria, né? O Gent Glazer, agora, como é que é o nome do ator mesmo? Gust, eu esqueci o nome. Alguma coisa assim. Ele é muito bom, mas eu também não ficaria com ele, eu traria outro, sabe? E, assim, talvez a gente ficasse aí com um Barry Allen, tendo uma série do Barry Allen na Liga da Justiça, o Wally West. Eu gostaria de ver o Barry Allen nas duas. Mas
a gente poderia fazer uma jogada de ter um dos dois numa série e o outro na liga, e às vezes eles se encontravam em crossovers em alguns filmes, ou mesmo nas séries. Isso é uma maneira de você aproveitar até o cachê que você paga pro ator. Sim. E esses crossovers rendem muito, porque a gente quer ver crossover, né? Isso é legal. Eu começaria com a Liga da Justiça, e eu, como ele falou, eu começaria do jeito que, assim, ele falou que vai se basear na Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites. Eu faria o arroz com feijão, cara. Começaria ali com a Liga da Justiça logo de cara, com os do primeiro episódio da Liga da Justiça. Então eu começaria com Superman, Batman, Mulher Maravilha, o Ajax, que tem que falar Ajax, senão o movie fica até doido, que ele lia lá 71, 72, quando chegaram as revistinhas aqui. Gente, era 78, 79, tudo bem. Piada. Eu tô igual o tiozão do Zap com as mesmas piadas, coisa horrorosa. Então, o John Jones, né, Mulher Maravilha, como eu falei para vocês. O Aquaman, para mim, entraria depois. Entraria a Mulher Gavião, porque você teria duas mulheres, né? Evidentemente o Flash e o Lanterna também. O meu Lanterna da Liga seria o John Stewart, né? E poderia ter uma série com o Hal Jordan. Eu vi até o pessoal da Batcaverna falar isso. Falei, cara, legal. Por isso que também tive essa sacada pro Flash. Aí o Marcelo falou lá que o Wally West na Liga da Justiça, porque ele tem uma veia mais cômica, ele aliviaria um pouco. Eu acho legal, apesar de que, não sei, eu gosto mais do Barry. Eu poderia gostar mais do Hal Jordan que do John Stewart, mas eu gosto mais do John Stewart. Então, e a Mulher Gavião. Esse, pra mim, se eu esqueci alguém, eu acho que não, são esses 7, começariam a montar, e a partir dali, nas cenas pós-créditos, entrariam outros, né? E, por exemplo, o Aquaman, que já tem um ator, por que o Aquaman não entraria de cara? Não, dava pra gente fazer uma Mulher Gavião, fortalecer, e teria umas séries com alguns atores, né? Umas séries diferentes, não dá pra lançar todas ao mesmo tempo, mas com o próprio Aquaman, que talvez não precisasse, né? Mas o Pantera, uma série da Zatanna, e aí poderia ter a Bat-Família agindo junto com a Zatanna, e às vezes pitadas de Batman, né? Os Jovens Titãs que tem, mas eu acho que apesar até o Gustavo colocou lá atrás, né? Eu acho que eles poderiam melhorar ainda mais a série dos Jovens Titãs, né? Acho que algumas coisas deixaram a desejar. Começou muito bem, deu um hype legal, depois caiu muito. Arqueiro Verde, Canário Negro, eu acho que eles poderiam aproveitar, por exemplo, o ator que fez o Arrow, eu acho que ele seria legal. O Pantera, o Shazam, entendeu? Assim, algumas séries pequenas de 6, 7 capítulos, imitando mesmo o que a Marvel faz, melhorando a qualidade dos efeitos especiais e colocando. Mas, ufa, eu vou dar uma respirada aqui e deixar você falar um pouco aí, senão... Não, assim, eu concordo, né, quando você fala de manter os personagens. Eu acho, cara, por exemplo, se tiver um outro Aquaman e for com outro ator, eu vou estranhar no início, mas igual você falou, eu acho que eles vão arrumar um cara que vai bater legal, né? Por exemplo, se a gente for pensar, quer ver, ó, deixa eu pegar, os próprios Superman, o Henry Cavill, ele que tava fazendo Superman, mas antes a gente teve outro Superman que a gente falou assim, pô, esse cara bateu certinho, que até tá na Menos da Manhã, sabe, que é, no caso, o Atom. Cara, eu achei ele muito bom como Superman, tá, teve uma outra pegada, são pegadas diferentes, interpretações diferentes. Brandon Routh. Isso. Então, assim, até antes dele, eu bati e falei, cara, esse cara é muito bom, mas aí veio o Henry Cavill. Então, assim, a gente tem que ter essa visão, né, que o cara ali é bom, a gente vai ter aquela coisa, pô, o cara não pode sair e tal, mas pode ser que apareça um outro ator que você fala assim, caraca, velho, como é que o cara, sabe, um negócio assim? Por exemplo, Batman, esse Batman que teve agora, muita gente não gostou por conta dele ter feito o Edward, tá, ok, mas eu gostei desse Batman, eu achei que deu a característica do Batman lá do início, aquelas coisas todas, então eu acho que dependendo do ator a gente vai estranhar no início, mas depois a gente vai falar, pô, bacana. O pessoal, eu acho que, né,
eles ganham para pensar nisso. Não, vamos pensar aqui num cara que, né, eles não vão escolher para ser o Superman. Tá mais nem para Adão Negro, né? Agora, sobre a Liga, né? Como seria a Liga se for, no caso, reboot mesmo. Eu já não teria a visão de ter todo mundo da Liga igual tem. Eu pensaria apenas em 3 personagens. Superman, no Batman e no Flash. Mas eu falei assim, mas e o restante? Como é que você faria? Então, eu pensei, agora vai ser uma viagem, tá? E eu vou viajar muito aqui agora. Eu tenho certeza que todo mundo vai falar, cara, esse cara fumou alguma coisa, bebeu alguma coisa, mas não quis nada disso, tá, galera? Nem uso nada disso. Ele não bebe, tá? Isso. Só fazendo um adendo, a gente já tá brigando pelo Lex Luthor, a gente vai fazer o Lex Luthor. Vou sair pra frente, ó. Pois é, olha só. Eu pensaria numa Liga da Justiça inicialmente mais investigativa. Como assim? Sei lá, colocar tipo um vilão para esse primeiro filme, eu acho que teria Superman, Batman e Flash, cada um, né, fazendo um papel investigativo. Tipo Ultramanoide. Ultramanoide lá pegando, roubando, né, tecnologia, e ele tem a capacidade telepática, então ele poderia entrar na mente das pessoas, as pessoas estariam roubando, e quando vê do nada, eles não sabem, né, o que eles estão fazendo, por que eles estão fazendo aquilo e tal. Aí o Batman estaria investigando, aí estaria o Superman investigando, o Barry Allen, no caso, porque ele seria da investigação, e depois tendo a culminância dos 3 ali, e no final do filme aparecer mais alguém da Liga. Eu tinha pensado, no caso, a Diana, a Mulher Maravilha, sabe? E aí você fala assim, mas como é que a Diana vai aparecer? Sei lá, alguém roubou um artefato lá de Temícera e aí poderia aparecer ela. E aí também numa cena pós-crédito colocar já algum vilão que puxaria outras pessoas. Por exemplo, puxaria o Aquaman, puxaria o Lanterna, alguma coisa assim. Então eu começaria com 3, tipo igual o Sin City faz, histórias paralelas, uma história paralela ali do Superman, outra do Batman, outra do Flash, e aí quando chegasse no meio do filme culminasse com os 3 juntando, e aí sim eles desvendando e no final aparecendo mais uma pessoa, tipo a Mulher Maravilha, e aí depois já dando uma margem para um segundo filme, puxando um outro vilão, tipo os Marcianos Brancos, sei lá, e aí puxar o John Jones, alguma coisa assim. Ah, legal, eu ia até, porque assim, uma coisa é a gente perguntar, né, outra, eu achei a ideia do Gustavo brilhante, assim, fantástica. Aí eu falei, que legal, ele não partiu do princípio da Trindade, né, ele colocou o Flash no lugar da Mulher Maravilha. Achei bacana, achei legal também a ideia de fazer histórias paralelas e elas culminando lá na frente. Cara, o Zack Snyder, ele fez mais ou menos isso no Batman vs Superman, que seria o começo da Liga, né? Sim. Antes, né? Porque aí ele começa com o Superman, o Homem de Aço, e depois ele ia fazer, e depois veio o recorte dele. Ele fez isso nesse filme do Batman vs Superman, só que as histórias não eram tão paralelas assim, né? Mas é um pouco da ideia. Eu gostei muito da sua ideia, seria bem legal também. Acho que funcionaria bem. Eu achei bacana também a sua ideia, bem legal. E, assim, inicialmente, né, eu coloquei aqui o Ultramanoide, mas inicialmente eu tinha pensado nos Marcianos Brancos, porque eu estaria me baseando numa animação que tem, na qual o Superman, o Batman, eles estão tentando resolver essa situação. Na verdade, o Superman, ele é meio que chamado pelos Estados Unidos para poder combater, né, a invasão alienígena, e já o Batman estava investigando, eu acho que o John Jones, agora não lembro se o John Jones estava preso, eu tinha pensado nisso. Só que depois eu achei meio estranho, eu falei assim, não, peraí, vamos mudar, senão fica parecendo que eu estou copiando o desenho. E aí eu fui para esse lado do Ultramanoide, que deu uma reviravolta, assim, sabe? Eu acho que o Ultramanoide nem é tão comentado. Então, mas o Ultramanoide seria, sim, um vilão bem legal. E ele é mais vilão do Flash, né? Os vilões do Flash geralmente são vilões super inteligentes também, né? Eles podem fazer isso com os vilões, mas o Flash,
ele tem mais... O Batman tem vilões inteligentes, loucos, mas o Batman tem muito vilão maluco, né? O Superman tem o Lex Luthor, que é uma contrapartida também de uma inteligência gigante, e o Flash também tem alguns, né? E o Ultra-Humanoide seria um deles. Mas nos quadrinhos, cara, da origem da Liga da Justiça, porque quando a minha ideia para fazer o filme seria misturar um pouco da primeira história dos quadrinhos com da Liga. Da Liga eles vão se juntando também, um vai conhecendo o outro, e ali eles lutam, faz uma luta no final, acho que seria bem legal. Nos quadrinhos, por exemplo, o John Jones, ele fica na Terra, ele fica em Gotham, e ele é um policial. E o Batman já estava investigando aquilo e acaba descobrindo quem ele é. Ali ele não é preso, já nessa animação ele é. E assim, eu acho que as duas situações são bem interessantes. Você já falou de vilão, eu não falei, né, de vilão. Eu acho que esse primeiro vilão podia ser um vilão um pouco mais genérico. Nesse primeiro filme da Liga, dando um passo para que possa surgir a Legião do Mal lá na frente, né? Com esse nome mesmo, né? Então, você já saberíamos da existência aí seriam falado deles, né? Coringa, Charada, que a gente gosta muito, né? Que quase nunca é falado, Lex e tal. Talvez uma participaçãozinha ou outra, principalmente do Lex, eu acho que daria para fazer. E um vilão um pouco mais genérico, tipo esses vilões e eu não parei para pensar exatamente qual seria o primeiro vilão, mas, por exemplo, os Marcianos Brancos seria, para mim, nesse caso, até seria o ideal. Ou um monstrãozão bem grandão, tipo seriado japonês, né, cara? Essa não ia ter graça. Sim, não, mas seria interessante, seria legal. Então, mas aí o pessoal se juntasse para derrotar, mas eu acho que os Marcianos Brancos seria... Talvez, aí eu acho que a gente coincide aí, que você falou, eu concordo. Que aí daria um gancho para aparecer o Ajax, aparecer o John Jones, o Caçador de Marte. Daria para aparecer a Mulher Maravilha, porque Themyscira existe na Terra, a gente não acha por conta daquele encantamento lá e tal, mas isso não quer dizer que isso não vai afetar, né? Os Marcianos Brancos vão estar chegando, eles podem chegar em Themyscira, por exemplo, né? Isso pode afetar os Atlantes, o Aquaman pode aparecer. Então, né, são vilões aí que poderiam pegar todo mundo que você tinha falado ali. Isso, aí o Aquaman ia aparecer, mas defendendo o Atlantis, né, daquele jeito mais ogro dele, né, igual tem na própria Liga da Justiça, né? Eles pegaram o Aquaman e fizeram um Aquaman bem diferente do Aquaman dos Super Amigos, né? O pessoal sacaneando ele, né, os games. É uma bobagem, né? E aí, cara, daria até mesmo para trazer a Shayera, daria para trazer o John Jones, o John Stewart, porque como ele sendo Lanterna Verde, ele cuida da Terra, uma força tipo Marciano Branco acionaria a tropa dos Lanternas, aí ele viria, então não daria. Pois é, então, eu acho que seria bem legal, cara, e eu acho que no mesmo primeiro filme, esse pessoal todo poderia aparecer, e depois, aí para um Liga da Justiça lá na frente, não precisava ter um outro Liga da Justiça tão rápido. Meio como foi feito, os Vingadores começou com o Hulk, depois o Homem de Ferro, beleza. Depois os Vingadores, se eu não me engano, eu acho que essa é a ordem cronológica, se eu não tenho certeza, eu acho que eu estou falando bobagem não. Por exemplo, poderia começar com a Liga e a partir daí esses atores terem filmes solo. Principalmente esses que não tiveram antes, como Lanterna, a própria Shayera, e aí ela poderia também ter o Homem Gavião, né? Que, ficou tão legal, cara. Se tem um negócio que ficou assim, top dos top, foi o Homem Gavião no filme do Adão Negro. Foi melhor do filme, cara. É perfeito, cara. Perfeito. Eu gostei muito do Esmaga-Átomo. Você tá falando do Esmaga-Átomo também? Tô fazendo tanto do Gavião Negro quanto do Esmaga-Átomo. Sim, maravilhoso, cara. Tudo que foi feito com os dois ali. O outro tá doidão aqui, raspando no chão. Eu acho que poderia, sabe, esses dois poderiam aparecer, seria filmes, né? Ou até séries com esses mesmos atores catapultando. Eu acho que seria melhor filme, né? E aí depois juntaria lá na frente para um inimigo maior, né?
Sim. Não precisa colocar lá de cara o Darkseid, né? Não. Acho que o Lex Luthor já seria um vilão, ele se juntando, por exemplo, com o Coringa. Imagina, cara, você ter aquela Liga da Justiça, Lordes da Justiça. Pô, seria outros vilões fantásticos. Poderia até ser o primeiro filme, poderia ser com Lordes, começando no mundo deles, com o Lex Luthor e o Coringa escapando, um dos dois morrendo na animação, quem morre é o Coringa, nenhum dos dois morrendo, eles vindo para a Terra e puxando o pessoal para lá. Aí talvez fossem os primeiros vilões. Já ia chegar com o pé na porta, assim, dando voador no Luthor. Seria um filme insano, imagina. Caraca, eu já tô querendo demais. Assim vai quebrar DC de novo. E a gente não pode esquecer, né, Gustavo, que o James Gunn é um cara que gosta dessa coisa de espaço, né? Você vê os Guardiões da Galáxia, o trabalho que ele fez foi incrível. O Gustavo acho que ainda não viu o Pacificador, o Peacemaker. Ele então, apesar de ser um herói do 5º escalão, também é uma ameaça alienígena, que é o vilão deles, e os efeitos especiais são muito legais, sabe? Como teve a turma lá do Esquadrão Suicida, que o Starro era o vilão, também foi bem legal. Quer dizer, o James Gunn é um cara que gosta disso, e a gente sabe, ele vai trazer o Lobo, é lógico que ele vai trazer o Darkseid, ele vai trazer vilões, ele vai trazer aquele vilão do Superman lá, o Brainiac, ele vai trazer esses caras todos, mas só que não dá para fazer isso de cara. Ele falou que o plano dele é de 8 a 10 anos. Ele está construindo um plano de 8 a 10 anos. O pessoal acha, saiu notícias que ele estava construindo um plano para 3 anos. Ele corrigiu falando que seria de 8 anos. 8 a 10. Que eu acho que assim tem que ser mesmo. E devagar e bem feito. E uma coisa aí que eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, né? Você tinha falado de um vilão grande, assim. Um vilão grande, eu acho que ele poderia ser para um segundo momento. Tipo, o primeiro momento é para consolidar a liga que a gente conhece, igual você falou. Superman, Batman, o 7, né? Depois, no segundo momento, já seria um vilão maior, e aí a gente faria já o Liga da Justiça Sem Limites, que vai pegando aquelas outras equipes. Por exemplo, você tinha falado da série, podia pegar o pessoal do Watchmen e puxar para o filme. Poderia pegar o pessoal do Titãs, lá do Asa Noturna, Mutano, trazer também, e assim vai. As possibilidades da DC, elas são, assim, infinitas, cara. Foi o que eu te falei aquele dia. A Marvel tinha a conta do chá para fazer as coisas, né? E eles fizeram com tamanha perfeição. Ficou fantástico. Só não dá... A DC eles têm todos os personagens deles, estão na mão deles. Eles não precisam ficar pegando direito autoral, pegar com a Sony isso, aquilo, não, tá tudo com eles. Só que isso, cara, acaba atrapalhando, porque eles querem abraçar tudo. É como eu costumo falar isso com o Chico, na hora que a gente tá jogando. Uma equipe, ela tem, vamos supor, tem muitos recursos. E a outra não. Mas essa aqui tem muitos recursos, ou o jogador no esporte individual, ele tem muitos recursos e ele acaba escolhendo errado esses recursos, e o outro tem menos recursos e que usa esses recursos bem usados de forma consistente, acaba tendo sucesso e ganhando mais jogos, ganhando partidas, sabe? Foi o que a Marvel fez, fazendo aí uma comparação. Eles tinham menos recursos. E por quê? Mas olha só, o universo da Marvel é fantástico, é gigante. Mas quando eles começaram, gente, e inclusive até hoje o Homem-Aranha não é deles, o Thor ali, eles tinham que ficar lutando com eles, o Incrível Hulk não era. Tanto é que esses caras não foram, tirando o Homem-Aranha, acho que os filmes do Homem-Aranha também, tirando o terceiro, os outros são bem meia boca, apesar de eu gostar do Tom Holland. Eu prefiro o Homem-Aranha quando ele participa dos Vingadores, que aí ele tá com eles, aí eles capricham mais nele. Pelo menos, ao meu ver, os filmes lá do começo dos anos 2000 são, o 1 e o 2 são infinitamente melhores do que os filmes que foram feitos agora. E aí não estava falando um cara que é saudosista, não. Eu sou com coisa boa, isso eu sou, com saudosista, coisa boa, coisa ruim não. A DC tem que, vamos devagarinho. O que o Gustavo falou talvez fosse uma ideia até melhor em relação a que eu falei, começar mais devagar ainda.
Começar com um trio, quarteto, e crescendo e tal, e aí formar a liga. Ao invés de já formar a liga logo de cara, talvez o que o Gustavo tenha falado funcionaria melhor, até dentro, ao encontro do que eu estou falando agora, viu, pessoal? É ao encontro. Que eu vejo o pessoal jornalista aí, quando quer falar isso, fala de encontro é quando você está indo confrontando ideias. Eu estou indo ao encontro do que o Gustavo falou lá. É isso aí, nosso canal também tem essa pegada. A mesma coisa ou outra a gente sabe. É isso aí então, né, Gustavo? Acho que dá pra gente encerrar aqui. Deixa o like, se inscreva no canal e vamos levar entretenimento e alegria para todo mundo. Beijos, valeu! Isso aí, meu amigo. Galera, fui!